Quero contar uma coisa para vocês, que às vezes a gente se sente, perde até o controle, por ver coisas tão pequenas, mas como Deus age. Na sexta-feira próxima passada, na parte do final da tarde, assim lá para as 5h30, 6 horas, eu fui ao shopping Pátio Belém. Eu fui lá fazer uma compra. Como era já no período de Dia dos Pais, eu cheguei lá no shopping, estava lotado, não tinha onde estacionar, não tinha nada. Até o próprio orientador lá do shopping dizendo, olha, não tem, tá. Eu disse, então eu vou ter que voltar em casa para tomar um táxi, voltar. O que eu vou dizer para vocês foi exatamente o que aconteceu. Eu parei numa fila de carros e disse, Deus, eu estava numa fila de carros e disse, Deus, eu preciso de um lugar. Eu ouvi uma voz que disse, pare aí. Eu parei ali e desliguei o motor. O papai ficou me olhando, você não está vendo que não tem lugar? 30 segundos no máximo, uma luz começa a piscar na minha frente. Vi uma senhora já apertando, dizendo, eu vou sair. Não precisei sair do lugar, onde eu estava, teve uma vaga. E eu encostei. Mas escute, uma coisa tão simples, que é capaz de alguém dizer, pastor, foi mera coincidência. Querido, aquilo me promoveu uma alegria tão grande, que deu vontade de eu sair pulando e gritando, olha o que Deus fez aqui, ó. É preciso que nós possamos entender que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida de você nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas. Como se fosse uma coisa grandiosa, mas são coisas pequenas que têm valores extraordinários. O profeta Eliseu, ele foi um instrumento de maravilhas, por causa da sua postura e da sua confiança em Deus. O que nos faz motivar coisas preciosas em nossas vidas? A nossa confiança em Deus. Diga, a minha confiança em Deus precisa crescer a cada dia. Tantos fatos se fizeram notórios na trajetória de Eliseu, como por exemplo, a história do azeite da viúva que nunca se acabou, enquanto tinha vasilha. O caso da sunamita, que hospedava Eliseu, Eliseu orou, e ela teve filho, ela estéril, teve filho. A cura de Naamã, um leproso, e tantos fatos. E destaca-se alguns fatos que sempre edificam a igreja, chamando-a a ativar, a pôr em prática a sua fé e desafiando a igreja a ser um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor nosso Deus. É preciso que eu entenda que Deus quer que eu seja um instrumento de bênção na mão deles. Diga a pessoa do seu lado, mas diga mesmo, Deus tem prazer em você ser um instrumento de bênção em suas mãos. Deus tem prazer nisso. Eliseu chegou a uma cidade chamada Gilgal, e havia muita fome naquele período, e aquela terra estava faminta. Os discípulos dos profetas que ali estavam foram orientados por Eliseu a fazerem um cozinhado, fazer uma sopa para matar a fome. E diz a palavra que os discípulos saíram a colher ervas
E dentre as ervas colhidas, colheram uma erva venenosa. E aquela erva involuntariamente, inadvertidamente, foi colocada na panela. E quando os discípulos começaram a comer, viram que havia morte na panela. Disseram: Eliseu, vamos morrer. Eliseu pegou um punhado de farinha, olhou para cima, jogou dentro da panela. A comida se tornou saudável e todo mundo pôde comer. Queridos, são coisas pequenas, que nos mostram a grandiosidade de Deus e que nos tiram da mesmice do dia a dia, para que todos nós entendamos que Deus é um Deus de poder, e esse poder operacionaliza a fé, e a fé operacionaliza o poder, e o poder agindo muda a nossa história, e faz com que nós possamos ser agentes de mudança da história de tantas pessoas. Segunda Reis 4, 38 a 40. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, ou uma erva brava, e colheu dela encheu a capa, coloquintidas, e veio, cortou a panela, etc. Então essa era uma erva venenosa. Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo aqueles caldos, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Mas Eliseu então fez o que eu disse, pegou uma farinha, jogou ali dentro, e o veneno desapareceu, foi transformado. Um homem piedoso, vendo que havia fome, e os discípulos dos profetas eram pessoas dedicadas à obra, levou 20 pães de cevada, disse a Eliseu: dá ao povo para que come. Era muito pouco, eram mais de 100 homens, era muito pouco 20 pães. Eliseu disse: dá, eles vão comer, e ainda vai sobrar. O que é que nos lembra isso? Jesus multiplicando pães. Mas quando Jesus multiplicou os pães, Jesus olhou para o alto e abençoou e colocou nas mãos de quem? Diga, dos discípulos. As mãos dos discípulos foram usadas para que aquele pão se multiplicasse. Eu pergunto: quem é Jesus? Não precisa você responder nada, mas Jesus, o Filho de Deus, o Deus verdadeiro, age e agiu naquele momento, usando as mãos dos discípulos. Eu pergunto aqui, e gostaria que você fosse bastante ousado e ousada: quem aqui é um discípulo do Senhor Jesus? Eu pergunto: por que as suas mãos não multiplicam? Porque suas mãos não multiplicam. Eliseu mostrou antes mesmo desse tempo que quando somos homens e mulheres de Deus, as coisas podem acontecer através de nossas vidas. Qual é a diferença entre o ontem e o hoje? O mundo em que vivemos, as circunstâncias que nos cercam, o avançado estado de degeneração da dignidade humana tem impedido que nós nos tornemos efetivamente homem de Deus e mulher de Deus na dimensão devida. Precisamos trazer de volta a essência de que o poder de Deus pode operar através de nossas vidas. Cabe a nós, igreja, mostrar em nossos dias, e a palavra está aqui para nos desafiar, o Senhor dizendo: mostrarei ainda a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então é hora de nós entendermos que é hora de nós fazermos a diferença. Agora eu não gostaria de pedir para você olhar para o lado e dizer à pessoa do seu lado: faça a diferença. Eu gostaria que você olhasse para você e dissesse: eu preciso fazer diferença, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus hoje e o será eternamente. Se Deus pode fazer com Eliseu, pode fazer conosco, pode fazer através de nossas vidas.
versos 42 a 44, de 2 Reis 4. E o homem veio a Baal-Salis e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas, e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerciar e ainda sobejará. Ou seja, todos vão comer e ainda vai sobrar. Todos vão comer e ainda vai sobrar. Então lhes pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer que esse mesmo Deus de Eliseu é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. E as coisas podem acontecer. O problema é que nós gostamos de gritos. Eu entendi o que a Terezinha falou há poucos instantes atrás. Nós gostamos de gritos, nós gostamos de vultos, como ela disse, de pulos, de gritos, Eu não quero fazer crítica a ninguém, a nada. Mas eu quero dizer que uma vez Deus se manifestou a um homem chamado Elias, antecessor de Eliseu. E houve um grande barulho de terremoto, e diz a palavra, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no barulho. No finalzinho veio assim um cício suave. Lá estava Deus. Deus não está em movimentos, Deus está em propósitos. É preciso que você entenda isso, é preciso que nós entendamos isso. Deus está em propósitos, e o propósito dessa igreja é ser uma igreja abençoadora de vidas. O rei da Síria fez guerra a Israel, e por orientação de Eliseu, o exército de Israel se deslocava contra os planos do rei Ciro. Sabendo que era uma ação de Eliseu, a orientação de Eliseu, Eliseu foi buscado para ser preso, ser punido por causa disso. Nos diz a palavra em 2 Reis 6, 15 a 17. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, pastor Marcelo usou até esse texto no começo do culto. E orou ele e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, às vezes é difícil para nós trabalhar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem dois focos distintos. Um foco muito meloso, que mexe com os nossos sentimentos, que provoca uma alegria extasiante, que faz com que nós possamos gritar aleluias, amém. Mas tem hora que Deus fala com o nosso caráter, e quando Deus fala com o nosso caráter, não tem amém, tem olhos abertos e sentido aguçado para entender. E muitas vezes nós precisamos estar atentos para entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer nos dizer. Então, para o homem que estava acompanhando Eliseu, Eliseu estava em maus lençóis, porque um grande exército cercava a cidade, e queriam prender Eliseu para puni-lo. Mas Eliseu disse: Deus, abre os olhos de Geazi, para que ele veja quem está do nosso lado. E quantas vezes você canta pulando: maior é o que está em nós do que o que está
no mundo. Agora eu lhe pergunto, isso é verdade? Muitas vezes os nossos olhos não estão abertos para que nós possamos ver isso. E é preciso dizer: Deus, abre os olhos da Igreja Batista Missionária da Amazônia, para que ela veja que o mesmo exército espiritual que cercou Eliseu, cerca a verdadeira Igreja do Senhor Jesus. Abre os olhos, Senhor, abre os olhos. Nós temos que acordar, queridos. Nós temos que despertar dessa acomodação que muitas vezes nos deixa religiosamente parados. Nós temos que entender que a dinâmica do Evangelho é proporcional à dinâmica do nosso querer das coisas de Deus. A Bíblia diz coisas que nos desafiam. E eu muitas vezes me torno repetitivo, porque é necessário dizer isso. Na minha Bíblia isso é escrito, Jesus falando, dizendo claramente: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome ser-vos-á concedido. E por que a gente não consegue as coisas? O que falta? Palavra? Não. Fé? Talvez. Mas o que é que falta? Um caráter comprometido com o Evangelho. O caráter da obediência. Olha o que nos diz o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio, o nosso guardador, o nosso protetor. Deus é socorro bem presente na nossa angústia. Olha o que nos diz o Salmo 61, verso 3. O Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, mas tem misericórdia. Quando eu falho, quando eu ajo de maneira equivocada. Uma das ministrações que podem mexer muito conosco é quando nós falamos sobre pecado, porque vai direto na ferida de tantas pessoas. Mas é preciso que nós entendamos que nós não somos provocadores de abertura de feridas. Nós somos aqueles que alertam para que a ferida seja tratada e sarada. Nós não queremos machucar ninguém, acusando ninguém. Mas é preciso que nós entendamos, em tempo de oportunidade, que não há mais lugar para o pecado em nossas vidas. É tempo de confissão verdadeira. É tempo de um arrependimento honesto e verdadeiro por parte de uma igreja que vai para o céu. Queridos, vivemos o tempo do fim. E como nunca, é preciso que nós entendamos que chegou a hora de um posicionamento radical de nossas vidas, de termos uma identidade radicalizada. É preciso que você entenda que as suas vestes precisam ser lavadas, purificadas. É preciso que você entenda isso. Talvez você seja uma pessoa que nunca pediu perdão. Você machucou a vida toda, nunca pediu perdão. Talvez seja a hora de você dizer: não importa o ontem, importa o hoje, eu quero ir para o céu. Eu posso ouvir amém, queridos? Eu sei que
Eu não estou ministrando para esses améns espontâneos. Eu sei. Mas é preciso que nós entendamos. O rei da Síria, Ben-Hadad, com todo o seu exército, sitiou Samaria, deixando-a em absoluta fome. Olha o que nos diz 2 Reis 6, 24 e 25. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que o cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento. Você vê uma ideia, por um valor absurdo em dinheiro para o povo comer. Havia fome. Etc. Até esterco de pombo era vendido como alimento, em preços absurdos. Revoltou-se então o rei de Israel contra o pobre do Eliseu, porque era o profeta de Deus que mudava a história. Porque não mudou a história? Olha o que diz o verso 31. E disse assim: me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Eles quiseram cortar a cabeça de Eliseu, porque o mal estava acontecendo. O rei não temia o Senhor, e era mau perante os seus olhos. Verso 33. E estando ele ainda falando com ele, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Olha o que o rei disse: o que eu podia esperar do Senhor, além de males? Quando nossas vidas não estão no altar, os males chegam às nossas portas mesmo. Nós temos que entender isso. Nós temos que estar alinhados com o Senhor Deus, a cada dia. Queridos, sabe o que nos falta muitas vezes? Me permita dizer isso para vocês: entendimento. A palavra sem entendimento é uma palavra intelectual, não nos leva a nada. O intelectual pode pegar uma palavra de Deus, fazer uma mensagem para todo mundo chorar aqui, mas todo mundo está chorando, não vai para o inferno chorando. Mas uma palavra revelada, com entendimento, tira do inferno e gera salvação para as nossas vidas, porque ela penetra no nosso ser e transforma o nosso caráter. É isso que é mais importante para nós entendermos. Apesar de tudo, e pelo povo, por causa do povo, disse Eliseu, 2 Reis 7, 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ele disse: amanhã mesmo, dentro de 24 horas, esse quadro vai mudar. De fome, a fome se transformará em fartura. Eu quero dizer para essa igreja hoje: talvez a sua fome que tenha amarrado você, prendido você, você diz: eu não posso ser um líder, porque eu não tenho condições. Eu quero dizer que amanhã Deus pode dobrar todas as suas expectativas, multiplicar as suas esperanças e fazer de você uma liderança sobrenatural. Deus pode todas as coisas, pode tirar o seu vexame e colocar alegria no seu coração. Deus não precisa de tempo, Deus precisa de vidas que acreditem. A ação divina foi tremenda. Olha os versos 6 e 7. Perdão, eu pulei um pouquinho. Na porta de Samaria estavam 4 leprosos. 4 leprosos. Vê como Deus é. Vê como Deus é. Estavam 4 leprosos mendigando aonde não tinha nada. A porta de Samaria. Esses 4 leprosos tomaram uma decisão radical. Ação, Terezinha, divina. Através da ação divina. 2 Reis 7, 3 a 5. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos?
Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco ao arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Só comida, bebida, ouro, joias, roupas, animais, tudo, só fartura. Mas por que? O que aconteceu com o exército? Deus fez um barulhão, e eles pensavam que fosse um grande exército que vinham contra eles, e todo mundo saiu, ó, correndo. Queridos, olhe para mim aqui. Quem tem inimigos na sua vida que tem lhe perturbado? Só me dê um sinalzinho, pastor, eu tenho lutas na minha vida que me perturbam. Eu quero dizer para você, um grande barulho de Deus pode fazer os seus inimigos saírem, ó, correndo da sua vida. Eu não estou contando para vocês uma história, eu estou dizendo um fato real. Eu estou falando de um Deus que pode além do que você possa imaginar. É tudo que nós temos que fazer. Nós temos que tomar posse da verdade do Evangelho. O Evangelho não é promessa somente, o Evangelho é fundamento de vida. Abasteceram-se os 4 leprosos e tomaram outra decisão. Versos 9 e 10. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos à casa do rei, que há fartura no arraial dos Círios. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e tenda como estavam dantes, cheia de todo tipo de víveres. Foi uma festa de comida e de despojo. Segunda Reis 7, 16 a 18. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor através de Eliseu. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, porque falou quando o rei dissera a ele. Por que aconteceu isso? Porque assim sucedeu com o homem de Deus falar ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E o capitão que estava com o rei disse: como é que pode acontecer um troço desse? É absurdo, tem fome na terra, como é que vai ter comida? Queridos, não brinque com Deus, não brinque com a palavra de Deus. Eu quero dizer a essa igreja, como nunca na sua vida, valorize essa palavra. Tenha mais tempo com a palavra de Deus no seu dia a dia. Dê a oportunidade para que você operacionalize essa palavra, para que ela deixe de ser palavra e comece a ser fundamento na sua vida. Que você seja um homem, uma mulher capaz de permitir que essa palavra surta resultados na sua história. Pense hoje de maneira diferente. Faça desse culto um culto especial para a sua vida. Diga: Deus usou um homem para dizer que eu preciso dar valor àquilo que tem um valor sobrenatural, a palavra de Deus. As estratégias divinas nos dizem respeito, contudo, sempre objetivam gerar bênção para o povo de Deus. Isso tem a ver comigo e com cada um que está aqui nesta noite. O que falta é assumirmos a postura de fidelidade para com o Senhor e para com a sua palavra. Você vai começar a experimentar delícias do reino, em nome do Senhor Jesus. E eu quero concluir. Eu tive que correr mesmo por causa do tempo, mas não importa, não importa, o tempo foi muito bem utilizado. Eu quero dizer para você de pé,
2 versos da palavra de Deus para o seu coração. Está em Efésios, capítulo 1, 17 e 18, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo fez essa oração, e eu faço essa mesma oração nesta noite, dizendo que o Deus dos céus abra o entendimento de cada um de vocês, que o nosso entendimento seja aberto. Deus nos deu um espírito de revelação sobre a essência da sua palavra, para que possamos usufruir gostosamente uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação de nossos propósitos. E assim todos nós, fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder, possamos agregar ao nosso entendimento coisas preciosas, como homens e mulheres de Deus. Sejamos fortes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pai, que a tua graça se derrame neste arraial como nunca. Cada um possa sentir o orvalho da sua presença nesta noite, molhando a sua cabeça, sentindo o toque da tua unção, quebrando o sofisma, quebrando bobeiras, desentendimentos, fragilidades, descréditos, desconfianças, uma falta harmoniosa de fé. Mas que nesta noite, Pai, o espírito de Eliseu se renove em cada entendimento, em cada mente, para que todos nós possamos entender que em nome do Senhor, com a vida no altar, nós podemos fazer coisas maravilhosas. Que o Senhor abençoe a sua igreja nesta noite, que esse arraial seja fortalecido do Senhor e da força do seu poder, que a sua graça, a sua bondade, a riqueza das suas muitas e muitas maravilhas se derramem nesse arraial. Esse povo sai daqui nesta noite alegre, feliz, robustecido, enriquecido da graça, do poder da ação divina no sobrenatural de Deus. O que Eliseu fez pode continuar sendo feito em nossos dias. É só querermos, mas acima de tudo, é só nos determinarmos a sermos profetas de Deus no nosso tempo e na nossa geração, em nome do Senhor Jesus. Amém.